Olá, bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença do Senhor, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos ver mais um impedimento para o funcionamento da nossa fé, a falta de perdão. Como é que anda essa área da sua vida? Você é uma pessoa que é fácil de perdoar ou você é uma pessoa que tem dificuldade em perdoar? Eu quero já adiantar, a tua fé, ela só vai funcionar se você aprender a andar pelo amor, amém? Ou seja, se você viver como alguém que de fato entendeu o perdão que recebeu e não tem dificuldade de perdoar aqueles que te feriram. Então, existem duas palavras gregas traduzidas por perdão. São elas, afeses e afieme. Afese significa remido da punição que lhe era devida, ou completa remoção da ofensa. Quando essa palavra grega era utilizada para perdão, ela estava dizendo completa remoção da ofensa. E afieme significa destituição, exoneração ou liberação. Ou seja, quando você perdoa, você libera aquele que te ofendeu. E a fé, ela não vai funcionar se não houver perdão. Nós podemos observar isso lá em Marcos, capítulo 11, falando sobre a lei da fé, nos versículos de 24 ao 26, diz: Por isso vos digo, que tudo quanto em oração perdides, credes que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E de Deus não tem como a gente esquecer, né? Ou não tem como a gente esconder. Deus sabe se a gente perdoou ou não. Deus sabe se a gente está guardando ressentimento ou não. Então, é importante que nós entendamos que para que a nossa fé funcione, o elemento do perdão, ela é fundamental. Logo porque perdoar liberta, não quem ofendeu, mas sim o ofendido. Jesus estava ensinando especificamente sobre como a fé funciona nessa passagem. Uma pessoa pode até ter uma fé forte, mas se não estiver pronta a perdoar as pessoas, essa fé não vai funcionar. Portanto, o mais importante não é o tamanho da sua fé, mas se a fé que você tem está operando ou não. Muitas pessoas dizem, eu tenho uma grande fé, mas que resultado você está tendo com essa grande fé? Resultado nenhum, e talvez esse resultado nenhum seja porque você está ofendido, você está segurando alguém que você já devia ter liberado. Você está mantendo preso alguém que você já deveria ter liberto da sua vida. Por quê? A fé, ela só opera através do amor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo diz, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé que se manifesta pelo amor. Então, qualquer passo fora de amor é pecado, irmãos. A fé perde o seu valor se não há amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, o apóstolo Paulo diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Então veja que o amor, ele fundamenta a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que recebe a resposta. Então andar em falta de perdão vai ser um problema para que a tua fé seja operante, para que a tua fé traga resultados. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu até creio, mas nada acontece. E quando eu começo a conversar e vou conversando um pouco mais, a gente consegue encontrar aonde está a falha para que aquela fé não produza o resultado necessário. E a falha está exatamente em guardar ressentimento e não perdoar aquele que nos ofendeu. Quem somos nós, irmãos? Se Deus nos perdoou de tão grande dívida, quem somos nós para não perdoarmos as pessoas que nos ferem, as pessoas que nos machucam pelo caminho? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ela fez, não importa. Já diz um ditado, né? Aquele que não perdoa, ele toma o veneno querendo que o ofensor morra.
Mas, amados, nós sabemos que quem vai morrer é aquele que tomou o veneno, né? Por isso que Jesus disse, olha, quando você estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Às vezes as pessoas nem sabem que você está chateada com ela, mas Deus sabe. E Deus está dizendo aqui, no momento que você estiver orando, se algo em você testificar que você está retendo, que você está sem perdoar alguém que te feriu, perdoe. Ele diz, porque se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Por que isso? Porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então é importante, amém, nós entendermos o caráter do nosso Deus, a essência do nosso Pai. É amor e nós precisamos amar. O amor, irmãos, é o vínculo da perfeição. O amor de Deus é perdoador e nos exorta a imitá-lo. Quem não perdoa, não ama. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha que coisa interessante. Como Deus me perdoou, assim eu devo perdoar. E como foi que Deus me perdoou? Totalmente, me libertando completamente do meu passado, dos meus pecados do passado, me fazendo uma nova criatura, amém? Colocando na minha conta o crédito de Jesus, então ele me perdoou de forma integral. E eu fiquei satisfeito porque ele me perdoou assim. Quem sou eu para não perdoar aquele meu irmão ou aquela pessoa que me feriu e que me machucou? Amém? Então, nós precisamos entender. E outra coisa, a falta de perdão gera amargura e pode contaminar até as pessoas que convivem conosco. Pessoas que não têm o mesmo parecer, né? Nem têm a mesma, vamos dizer assim, característica sobre aquela pessoa que você tem, o mesmo conceito sobre aquela pessoa que você tem. Mas você consegue, né? Vamos dizer assim, envenenar aqueles que estão ao seu redor por causa da falta de perdão. Em Hebreus capítulo 12, versículo 5, diz assim, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, olha, perdoa. É um bom negócio para você. Se você aprender a perdoar, você vai ver como sua fé vai fluir com mais poder, com mais exatidão. Amém? O amor ao próximo é um mandamento. Se cremos para obedecer e perdoar, não cremos para receber. Ou seja, se não cremos para obedecer e perdoar, nós também não creremos para receber. João capítulo 13, versículo 34, Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Olha, não é mais amar o outro como você ama a você mesmo, porque às vezes você pode não se amar. Então Jesus muda aqui a referência. Ele diz assim, ame como eu te amei. E como foi que ele nos amou? Ele nos amou dando a sua vida. Ele nos amou estendendo o seu perdão, apagando os nossos pecados, amém? Nos trazendo de volta a reconciliação com o Pai. Que coisa tremenda, a extensão do amor e do perdão de Deus. Como foi que Deus nos perdoou? Ele apagou as nossas transgressões. Amém? Isaías 43, versículos 25, a parte A diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. E sabe o que é que ele diz? Por amor de mim eu faço isso. Então, por amor a você, perdoe as pessoas que lhe feriram. Outra coisa sobre a extensão do amor e do perdão de Deus, ele esquece os nossos pecados. Em Isaías 43, 25b, e dos teus pecados não mais me lembrarei. Ou seja, Deus não quer se lembrar, então não fique lembrando a ele as coisas que você fez no passado. Porque ele disse, dos teus pecados eu não quero me lembrar. A extensão do amor e do perdão de Deus nos purifica de todo pecado pelo sangue de Jesus.
1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diz que o andar na luz vai nos levar a viver em comunhão. Amém? E outra coisa, é importante nós termos uma consciência limpa, sem estarmos magoados com ninguém, ressentidos com ninguém, mas estarmos livres para amarmos a todos, inclusive aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram. E sempre por trás de alguém que fere, tem alguém ferido. Se você quer que sua fé seja eficiente, aprenda a viver uma vida de perdão. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, porque com certeza vai abençoar muitas pessoas que estão sem perdoar e não sabem por que a sua fé não funciona. Um grande abraço e até amanhã.